A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas. Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Dias que Deus tem abençoado, graças a Deus. Irmãos, está chegando mais um café da manhã. Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir para que os irmãos possam lembrar do que eu já falei. O café da manhã, irmãos, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O café da manhã é Deus, puramente Deus. Não existe um outro ser, uma outra pessoa nessas mensagens a não ser Deus. Por quê? Vou explicar aqui o que eu já falei várias vezes. Às vezes, irmãos, eu não tenho nada para passar. Sabe o que é nada? Nada. E aí eu fico na dependência de Deus, aguardando Deus falar alguma coisa. E ontem eu fui para um culto de varões da minha congregação, da minha igreja, e lá eu estava falando com Deus. Eu falei, Senhor, não tenho nada para passar, não. Se o Senhor tiver alguma coisa, vai me falando, né? Aí quando eu estava dentro da congregação, Deus me deu um texto, né? Que já tinha me dado, mas eu ainda não passei esse texto como café da manhã. O título desse texto é Seja José e não seus irmãos. E eu estou para passar esse café da manhã. E aí eu preparei tudo para enviar esse café da manhã hoje. Seja José e não seus irmãos. Só que quando eu cheguei dentro de casa, eu falei para minha esposa assim, por que você não foi ao culto? Porque ela estava preparada para sair do trabalho e ir direto para o culto. Ela falou, olha, eu estou revoltada, mas muito revoltada. Aí eu falei, mas por quê? O que houve? E fechei a porta do quarto para ouvi-la, né? Aí ela foi e falou, olha, eu preparei tudo, saí de casa para o trabalho falando com Deus, sabe, eu quero ir para o culto, então lá tem um sorteio para ver quem é que vai pegar os primeiros caixas para sair mais cedo, os últimos. Ela falou, fui com essa fé que eu ia pegar o primeiro caixa para sair rápido e nada deu certo, pelo contrário. As pessoas que foram para festa, para balada, todas elas saíram cedo. O rapaz não quis, na hora do sorteio, escolher primeiro, falou, o que ficar eu pego, e saiu o melhor caixa para ele, que não professa fé em Cristo, e eu que falei com Deus e pedi a Deus, eu quero ir para o culto, me dá os primeiros caixas. Fui a última. Eu vi todo mundo indo embora, dando tchau, e eu fiquei por último. Ela disse, olha, como eu fiquei revoltada, irada, e eu comecei a falar, Deus não me quer na casa dele, e foi falando um monte de coisa. Aí eu sempre tenho o hábito assim de ouvir as pessoas e já ficar falando com Deus em pensamento para que Deus me dê uma palavra. Aí foi quando Deus colocou no meu coração o não de Deus. Irmãos, presta atenção. Deus, ele se permitiu, né, ser comparado a um pai, embora Deus seja muito além do pai, né? Mas ele se permitiu para que eu e você, nessa figura de linguagem, pudéssemos se assemelhar ou se acostumar com essa ideia. Ele é pai e eu sou filho. Então, quando nós entendemos um pai, nós vamos entender os nãos de Deus. Presta atenção. Quantas vezes você que é pai ou mãe, não, vamos lá, você que é filho, ouviu um não do seu pai ou um não da sua mãe? E quando você que é filho, analisava esse não, fala, poxa, não tem nada a ver, poxa, meu pai disse não, poxa, o que eu vou fazer é até bom para ele, bom para casa, e meu pai disse não, por que eu não posso ligar a televisão? Por que eu não posso ficar no portão de casa? Por que eu não posso conversar com meu amiguinho? Não existe, ou não já aconteceu isso com você? Porque já aconteceu comigo várias vezes. Eu era criança e meu irmão também era criança quando o meu avô faleceu. E aí quando nós voltamos para casa do enterro do meu avô, meu irmão, a gente queria brincar. Só que minha mãe fechou a casa e tinha uma festa logo no vizinho, uma festa que a gente queria ir, porque a gente passava muita necessidade e lá ia ter comida. A gente queria. Os coleguinhas iam estar todos eles lá. Aí a minha mãe foi e fechou a porta e falou, ninguém sai de casa hoje porque é luto nesta casa. Olha, que ira que nos deu. E a gente ficava olhando pela a frestinha da porta, assim, as músicas tocando na festa. A gente doido para ir para aquela festa. Mas havia um não. Não é tempo. Não é hora. Não é o momento.
E sabe o que é que mais dói em nós, irmãos? Quando nós achamos, mas entenda, nós somos criaturas, Ele é o Criador. Quando nós achamos que o nosso pedido, a nossa oração é boa, tem a ver com a vontade de Deus. Como ontem eu desabafei, né? Sobre os meus projetos para com a igreja. Comprar a igreja. Quando Deus abençoasse, se todos os irmãos viessem, a gente comprar casa para as pessoas, sabe? Esse meu projeto, aí às vezes eu fico pensando, meu Deus, é um projeto tão bom, tão maravilhoso, por que Deus não me prospera para que eu possa fazer isso rápido? E Deus não fala nada e eu vejo um não de Deus. Ou seja, quem sabe o que é melhor é Deus, não sou eu. Muitas das vezes nesta minha caminhada, nesse meu pensamento, que vai dar tudo certo, vai ser tudo, tem morte para mim, tá entendendo? Tem calúnia, tem difamação, tem guerra, tem contenda, tem um monte de coisa. Então Deus que olha lá na frente, antes aqui atrás ele diz não é o momento, não é agora. O que nós, filhos, irmãos, temos que compreender é que quando o pai diz não, por mais que na sua visão é algo bom, ele sabe o que é melhor. Sim ou não? O seu pai sabe o que é melhor para você? Sim ou não? A sua mãe sabe o que é melhor para você? Sim ou não? Por mais que você ache que o seu pensamento ou a sua atitude ou o que você quer fazer é bom, entenda, o seu pai tem mais sabedoria do que você. A sua mãe tem mais sabedoria do que você. E se ela disse não, é não. Simplesmente aceite. Existe um hino tocando nas rádios da cantora Amanda Vanessa, que ela diz assim, tem tudo a ver com essa mensagem. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim, tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Ela diz, eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus que fez a promessa, ou Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Aí ela diz, se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Irmãos, analisando dois textos, Deuteronômio, capítulo 3, a partir do verso 23, e também analisando 2 Samuel 7, a partir do verso 1, nós vamos encontrar dois servos de Deus, um é Davi e o outro é Moisés, que receberam um não de Deus quando, na verdade, o pensamento deles era bom. Davi, ele tinha um desejo muito grande, era justo, sabe? O desejo de Davi tinha que ser realizado no pensamento humano de construir um templo, de construir uma casa para Deus. Mas veja o que acontece aqui em 2 Samuel 7, a partir do verso 1. Diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Veja, pensamento de Davi, o desejo de Davi era tudo correto, tudo bom. Eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei, vai fazer tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Veja, até o profeta Natã falou assim, poxa Davi, o teu pensamento é bom, a tua ideia é boa, vai lá rapaz, faz. Só que nós seres humanos não temos a mente de Deus, nós seres humanos não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a nossa visão, que é limitada, diz assim, não, eu vou comprar aquele carro e vai ser uma benção. E Deus está dizendo, não, esse carro vai te matar. Está entendendo? Aí eu vou sair desse emprego, eu vou para um outro, vai dar tudo certo. Deus está falando, não, é para ficar nesse emprego. Mas se eu não aguento mais, fique nesse emprego, Deus sabe o que é melhor. Aí eu vou me separar da minha esposa, vou me casar com aquela menina porque ela é melhor, minha esposa não gosta de relação sexual, minha esposa não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, meu esposo é muito ruim. Deus está falando, não meu filho, é aí mesmo, não sai não, porque se você for pior. Só que nós queremos realizar os nossos próprios desejos, achando que tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer é bom, quando Deus está dizendo assim, meu filho, não é o teu pensamento, deve ser o meu, como Paulo disse, não vive mais eu, mas Cristo vive
em mim. Olha o que diz o verso de número 4, presta atenção. 2 Samuel capítulo 7 diz assim: porém sucedeu, mesmo Natã e Davi concordando, constrói sim, tá tudo certo. Aí tem a voz de Deus. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Deus falou: Natã, você respondeu para Davi algo precipitado, mas eu quero que você fale o que eu te mandar. Pergunta para Davi: você vai construir uma casa para mim? Verso 6: porque em casa nenhuma habitei. Deus falando: em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo. Quando teus dias forem completos, aqui é o verso 12 já, e vires a dormir, ou seja, quando você for morrer com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual será das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então Deus falou: Davi, eu estou dizendo não para você e sim para o teu filho. Quem vai construir algo para mim não é você, é Salomão, teu filho. Ou seja, às vezes, irmão, nós temos que pensar nisso. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Está entendendo? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Só será os nossos caminhos se nós nos permitirmos sermos guiados por Deus. E nós temos que compreender o não de Deus. Olha, tudo que Deus fala para nós, não ou sim, é bom, irmãos, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Agora veja Moisés, Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23, diz assim: também eu te pedi graça ao Senhor. Isso aqui Moisés fazendo um discurso perante o povo, né? Ele está dizendo: eu também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois Deus não há nos céus nem na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, e esta boa montanha e o Líbano. Aí ele vai dizer: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale de fronte a Beel-peor. Então ele disse assim: Deus falou comigo, você não vai entrar nesta terra. Poxa, Senhor, mas você não vai. E o interessante é que os dois, Davi e Moisés, compreenderam, não ficaram chateados, porque eles andavam tanto com Deus que eles sabiam: o erro está em nós. E se Deus disse não, é porque o não dele, nesse momento, é o melhor para as nossas vidas. Está entendendo? Então, irmãos, tente compreender que o não de Deus é um sim positivo. O não de Deus é algo maravilhoso. É como se Deus falasse assim: eu estou dizendo sim para a tua vida comigo. Eu estou dizendo sim para você continuar comigo. E quando eu digo não, é o melhor para você. Eu quero que você compreenda o meu não. Moisés e Davi compreenderam. E você? Está compreendendo o não de Deus? Entenda, se Deus disse não, é porque neste momento é o melhor de Deus para você, tá bom? Quando você for obediente com o não de Deus, você vai começar a receber alguns sims, porque sendo fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Oh, glória a Deus! Deus te abençoe no nome de Jesus. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se
quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir.